Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo, na proteção de São José, que o Espírito Santo interceda por todos nós. E nesse dia 24 de julho do ano de 2026, a igreja celebra alguns santos. Nesse caso, celebra São Charbel MacRuff, acredito que seja assim que se pronuncie, Santa Cristina de Bolsena e Santa Cunegunda da Polônia. Né? Esses são os santos que a igreja celebra nesse dia 24 de julho. Né? E como eu sempre digo, eu estou relatando a história de alguns santos da igreja para que nós olhemos para estas pessoas que existiram, para que elas possam nos inspirarmos a nos mantermos firmes na fé, na caminhada, nos inspirar a termos a devida compreensão da graça de Deus, do amor de Deus por nós, e que desperte em nós, né, ou que nasça em nós, não sei se é bem essa a linguagem, ou que brote em nós o mesmo sentimento e espírito que cada um deles tiveram de fidelidade para com o Senhor. E também, de certa forma, é uma homenagem a eles, né, aos seus devotos, e de repente você pode aí tê-los como, né, se identificar com algum deles e aí passar a ser discípulos dele, devotos dele, ter eles como seus intercessores, enfim, né? Que tudo seja para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que importa é que o nome de Jesus Cristo, que o Deus Pai e Espírito Santo, que a Divina Trindade, que a Santíssima Trindade seja bendita, tá certo? Então vamos lá. São Charbel nasceu em 8 de maio de 1828, na pequena aldeia de Becá Gafra, no Líbano. Recebeu o nome de Yosef, né, ou José. Né? Antônio MacRuff, né? E seu pai faleceu quando ele ainda era uma criança, e sua mãe o educou na fé cristã. Desde muito cedo, José, o Youssef, né, ele demonstrou profundo amor pela oração. Enquanto as crianças brincavam, ele costumava retirar-se para uma pequena gruta, onde passava horas conversando com Deus. Aos 23 anos, ele deixou a família para ingressar no mosteiro de Nossa Senhora, né, de Maivuk, pertencente à igreja maronita. Ao vestir o hábito religioso, ele escolheu o nome Charbel, em homenagem ao antigo mártir da igreja. Depois ele foi transferido para um outro mosteiro de São Maron, em Anaia, onde fez os votos perpétuos e foi ordenado sacerdote. Durante 16 anos, ele viveu como monge, depois pediu autorização para tornar-se eremita, viveu isolado numa pequena cela. A sua vida ela foi marcada, né, por oração constante, jejuns rigorosos, trabalhos manuais, silêncio e profunda devoção eucarística. Ele celebrava a Santa Missa com tamanha reverência que muitos diziam sentir a presença de Deus durante as suas celebrações. Em 16 de dezembro de 1898, ele sofreu um derrame enquanto celebrava a missa. Morreu poucos dias depois, em 24 de dezembro. Após a sua morte, começaram a acontecer inúmeros milagres
atribuídos a ele. O seu túmulo exalava um perfume, né, agradável, e segundo diversos relatos, tá, então, saía dali uma luz misteriosa durante a noite. Milhares de curas foram, como eu já disse, né, atribuídas a eles e foram investigadas pela igreja, levando, tá, então, a sua beatificação no ano de 1965. E ele foi canonizado em 1977 pelo Papa São Paulo VI. Hoje, ele é um dos santos mais procurados por pessoas que pedem cura física e espiritual e fortalecimento na fé, né? Pensando na igreja oriental, tá bom? Então, na igreja latina, não tenho, pelo menos eu não tenho, tanto conhecimento concernente, não é, a procura a procura, né, da intercessão dele por curas físicas ou espirituais, não é? Mas na igreja do Oriente, sim, não é? Há essa devoção a este santo de Deus. O outro santo, na verdade é uma santa, que é celebrada nesse 24 de julho, é Santa Cristina de Bolsena. Ela foi Marte, né? Santa Cristina viveu provavelmente entre os séculos 3 e 4, durante as perseguições contra os cristãos. Ela foi filha de Urbano, um governador romano, extremamente rico e pagão. Santa Cristina era uma moça muito bela, além de bonita e inteligente. O seu pai a colocou numa torre cercada de criadas para protegê-la e prepará-la para um casamento muito importante. Ali também havia muitos ídolos de ouro, né, prata, enfim, destinados aos cultos pagãos. Entretanto, Santa Cristina ela começou a conhecer o verdadeiro Deus através de uma serva cristã. Ela converte-se e, convertida, ela tomou uma atitude que escandalizou toda a cidade, além da própria família, enfim. Ela destruiu os ídolos de casa e distribuiu o ouro aos pobres. Quando seu pai descobriu, ficou irado, furioso, né? E ela foi presa, açoitada e submetida a diversas torturas. Segundo a tradição, conta-se, né, que ela sofreu açoites, queimaduras, isso na prisão, né? Foi lançada ao lago com uma pedra amarrada ao pescoço, foi colocada numa fornalha, sofreu ataque de serpentes venenosas. E apesar de tudo isso, ela não morreu, permaneceu viva. Por fim, ela foi morta por flechas. E esse seu testemunho, em vez de afastar as pessoas, converteu muitas pessoas ao cristianismo, por ver essa fé, essa determinação, essa dedicação, né, dessa moça até então ao Senhor Jesus. Hoje ela é considerada um exemplo de coragem, fidelidade e um amor profundo e absoluto a Cristo Jesus. Impossível dizer que não, né? Depois de tudo isso que ela passou, veja, é por isso que eu falo que a história dos santos é interessante, porque a mim em particular gera em mim mais coragem. Eu estou aos poucos estudando a história dos santos e cada história que eu leio me dá coragem, me traz força, sabe, para resistir à calúnia, difamação, injúria. Eu me sinto, não tô, bem, não sei no exato momento que ocorreu, que vem a acontecer, mas neste momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, essas histórias me trazem um fortalecimento para minha alma, para o meu espírito, dessa disposição de me encontrar disposto a viver esta vida em santidade, de santidade, com santidade, em Jesus Cristo, para a glória de Jesus, a ponto de estar disposto de passar por tudo isso, porque se eles conseguiram, não é? Eu também posso. É possível também vencer, para começar a vencer a mim mesmo, que é o mais difícil. Pelo menos, quando eu me olho no espelho,
e me autoconhecendo. Né? Então, primeiramente é vencer, ser um vencedor sobre as minhas próprias questões. Não é? E posterior, sobre tudo que for externo. Então, essas histórias me traz uma alegria na alma. Dizia assim, gente, é possível. Sim, é possível. Sabe, ser santo. Viver em santidade. Sabe, é possível. Viver em fidelidade. Me faltam palavras da emoção que eu tenho e que me passa esses santos irmãos, né? Esses exemplos que eles deixaram para nós. Né? Vamos falar da outra santa do dia de hoje, né, antes que eu me empolgue mais, que é Santa Cunegunda, né? Cunegunda da Polônia. Né? Essa santa ela foi conhecida em muitos países como Santa Kinga. Eu espero que seja assim que se pronuncia. Ela nasceu no ano de 1234, na Hungria. Ela era filha do rei Bela IV. Ainda muito jovem, ela se casou com o príncipe Boleslau V da Polônia. Os dois fizeram um voto de viver um matrimônio de perfeita castidade, oferecendo suas vidas inteiramente a Deus. Como princesa, ela se destacou-se, né, em ajudar os pobres, ela ajudou a construir hospitais, ela ajudou a fundar igrejas, mosteiros, e a proteger os órfãos e as viúvas. Existe uma famosa tradição, ou diz a tradição, né, segundo a tradição, a qual, antes de deixar a Hungria, ela, então, havia lançado o seu anel de noivado em uma mina de sal. E anos depois, ao abrir uma nova mina na Polônia, os trabalhadores encontraram uma pedra de sal contendo exatamente o mesmo anel. Por isso ela se tornou, até então, a padroeira dos mineiros de sal. Após a morte do marido, ela entrou para o mosteiro das Clarissas e ela viveu em humildade até sua morte, em 24 de julho do ano de 1292, né? E ela foi canonizada pelo Papa São João Paulo II em 1999. Olha que história maravilhosa, né? Mais uma história linda. Agora, o que nós podemos aprender, o que há em comum entre esses santos, né? Que, embora, como tantos outros, tivessem vivido em épocas e em lugares diferentes, os três deixaram o mesmo testemunho. O mesmo testemunho. Eles mostraram o silêncio, eles mostraram, na verdade, né, que o silêncio e a oração transformam o coração, nos ensina que vale a pena permanecer fiel a Jesus Cristo, mesmo diante da perseguição e da própria morte. E também de que vale a pena, além dessa vivência, enfim, eles nos provam que a verdadeira grandeza, ela encontra-se no serviço com humildade e na caridade com santidade. Ou seja, eu espero de verdade, assim como eles me inspiram, tem me inspirado, que cada um desses santos irmãos, esses de hoje, os que já falei em outros vídeos, né, na sua forma de ser, a sua maneira, enfim, eu espero que cada um deles possa confirmar a cada querido e querida que vai assistir esse vídeo, possam confirmar as palavras do Santo Evangelho, como confirmam na minha vida, né? Que está lá escrito, né? Quem permanecer fiel a Deus até o fim, participará da sua glória. Então, que sejamos fiéis até o fim, para, assim como eles, participarmos da glória de Deus pela pessoa e através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo no coração.